Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e neste vídeo eu vou compartilhar com você 3 super dicas para você mandar muito bem no tema fundos de investimentos. Beleza? E olha só, deixa eu falar uma coisa. Se você é novo ou nova por aqui, ou sei lá, caiu de paraquedas, faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, porque isso ajuda bastante o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e vai entregar ele para mais pessoas, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre fundos de investimentos. 3 dicas importantes. Primeira dica, já anota aí. Fundo de investimento não é, anota, hein? Fundo de investimentos não é instrumento de investimento. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o cliente, quando você coloca o dinheiro no fundo, não é o fundo que vai fazer o seu dinheiro valorizar. Ele não é renda fixa, ele não é renda variável, tá? Fundo de investimento é vou até pedir para minha editora, Amanda, escreve aqui assim, veículo de investimento. Isso, beleza. O fundo de investimento é um veículo de investimento. Deixa eu te explicar isso. Você pega o seu dinheiro, coloca em um fundo de investimento e aí tem um sujeito aqui que é o gestor. O gestor vai pegar o seu dinheiro e aí vai colocar em um instrumento de investimento. É isso que você precisa entender. Fundo de investimento é uma prestação de serviço, é um veículo. Ele pega a sua grana e conduz para o mercado financeiro. E o que vai determinar a rentabilidade do seu dinheiro são os ativos, os instrumentos de investimentos que compõem a carteira deste fundo. Beleza? E quem escolhe esses instrumentos é o gestor do fundo. Beleza? É um sujeito lá que tirou a certificação CGA da Ambima, então ele é gestor de carteiras e ele vai lá e escolhe esses ativos para o fundo e aí, à medida que esses ativos valorizam, vai valorizar a cota do fundo e, portanto, o seu dinheiro. Primeira dica importante: fundo não é instrumento, é veículo, certo? Segunda dica está relacionado a isso. Por ele não ser um instrumento, ser um veículo, ele vai acessar diversos mercados. Renda fixa, renda variável, derivativos e por aí vai, certo? Como é que o investidor tem a segurança de que ele está investindo em um fundo que é adequado ao seu perfil de risco? Para isso existe uma coisa chamada classe de fundos ou também chamada de classificação CVM. Anota isso porque é importante. A CVM separa os fundos em 4 categorias. Existem outros fundos que não se enquadram aqui, mas segundo a instrução 555 da CVM, nós temos 4 fundos. Fundo de renda fixa, vamos fazer assim, vou pedir para minha editora escrever aqui. Escreve aqui, Amanda. Renda fixa é uma categoria, multimercado é outra categoria, cambial é outra categoria e ações é outra categoria. Portanto, 4. O que ela vai fazer agora? Para ajudar você a anotar, ela vai colocar os percentuais mínimos que estão aqui. Amanda, escreve assim, do lado de renda fixa, escreve 80%. Isso, 80%. Ou seja, renda fixa tem que ter no mínimo 80% da carteira composta em renda fixa. Agora, no multimercado, não existe regra de concentração. O gestor pode usar a concentração que lhe convém, desde que esteja de acordo com o regulamento do fundo. Então, sem regra de concentração. No cambial é a mesma coisa da renda fixa. No mínimo, 80% do patrimônio do fundo deve estar alocado, cujo principal em ativos, cujo principal fator de risco é o risco cambial. Beleza? 80%. E no de ações é o seguinte, no mínimo 67% da posição do fundo deve estar alocados em ativos de renda variável. Ações, bônus de subscrições, ADR, BDR e por aí vai. Beleza? Então essa aqui é a regra da classe de fundos que já vai ajudar você bastante dentro desse processo. Beleza? E a terceira dica que eu quero dar para você é sobre tributação. Lembra que destes fundos, o fundo de renda fixa, o fundo multimercado e o fundo cambial, a tributação dele acontece da seguinte forma. Primeiro, tem o Come Cotas, que tem uma alíquota fixa. Fundos de longo prazo, 20%. Fundos de curto prazo, 15%. Alíquota fixa. O Come Cotas é cobrado sempre em maio e novembro e deduz a quantidade de cotas e não o valor da cota.
E esse troço chama come cotas porque ele tira a quantidade de cotas do investidor. Beleza? Importante, criatura. Ó, come cotas, a alíquota é fixa. Não varia, é fixa. Se for fundo de curto, 20%. Se for fundo de longo, 15%. E aí tem o IR que é cobrado no resgate, que varia de acordo com a tabela regressiva de IR. Lembra que se for fundo de curto prazo, a alíquota mínima é 20% e se for longo prazo, a alíquota mínima é 15%. Ponto importante, se o investidor pagou come cotas e resgatou posteriormente, ele paga a alíquota complementar, que esteja de acordo com a tabela regressiva. E o último ponto sobre tributação é que o fundo de ações não tem come cotas. Ó, não tem come cotas. É sempre 15% no resgate e fim de papo. Não tem come cotas, 15% no resgate, não importa o prazo. E lembra que a tributação em fundo de investimento é sempre na fonte. Então essas foram as 3 top dicas para você mandar super bem no tema fundos de investimentos. Lembra que aqui no YouTube a gente tem playlist falando sobre fundos, sobre tributação, tem um monte de coisa aqui. E também tem o nosso curso completo que está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira conhecer, é só clicar e a gente se vê lá no nosso site. Se você gostou, deixa aquele joinha e a gente se vê. Tchau!